Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, dia 13 de abril, nós temos a aula de português e de ciências. Vou tentar passar para vocês o conteúdo de português primeiro e depois nós vamos para a aula de ciências. O conteúdo da página 72, que é Diário do Conhecimento. Nós já estudamos o que é diário, só para recordar. Diário é uma anotação que algumas pessoas gostam de fazer, de registrar aquilo que aconteceu de mais importante com eles naquele dia, algo interessante que aconteceu, relatar o que aconteceu no seu dia. Então, nessa leitura do Diário do Descobrimento, uma criança vai contar alguns fatos importantes. Os fatos que estão relatados aqui são verdadeiros, agora só a criança que não é verdadeira na situação, né? É um nome fictício, mas os fatos realmente aconteceram assim. Então, que vocês possam vir fazer a leitura, fazer a interpretação, não leia só uma vez, tenha curiosidade de pesquisar, porque eu sempre falo, a gente só aprende pesquisando. Copiar respostas não vai nos levar à aprendizagem. Então, o que vocês têm que fazer? Leia novamente, leia em voz alta, com postura, para poder tirar toda a dificuldade que vocês têm quanto a acentuação, pontuação. Então, a leitura não é algo para se ler só por ler. É algo que vai te ensinar também a interpretar, a escrever corretamente, a pontuar corretamente no texto. Então, a leitura vai te ajudar nisso. E logo após vai vir o estudo do vocabulário. O vocabulário está na página 74. Então, se é estudo do vocabulário, você tem que pesquisar na página 74, aonde está escrito vocabulário, certo? E fazer a cruzadinha que está pedindo na página 75. Logo depois está pedindo para você criar uma pequena história para recontar o texto do diário. Gente, essa pequena história não significa uma linha, 2 linhas, 3 linhas, no máximo, ou melhor, Tito, no mínimo, 4 a 5 linhas. Nós temos aqui várias linhas, então aqui eu quero que vocês deixem parágrafo, a pontuação, a letra maiúscula, não é para escrever por escrever, sem ter atenção às regras que a gente sempre fala que tem que ter, correto? Então aqui tem isso para vocês fazerem. Então você já tem uma fonte, você sabe que você vai acrescentar algo daquele diário da criança ali. Você vai criar, você não vai copiar o que está lá. Você vai criar da sua cabecinha e fazer a sua tarefa, certo? E não é uma nem 2 linhas, no mínimo 5 linhas, certo? Porque também não tem tanto espaço aqui. E depois você vai fazer, que você fizer a pesquisa do vocabulário, você vai ter a interpretação do texto. E nessa interpretação do texto você tem que procurar onde? Lá no texto a resposta. Não é algo que você acha, não. Agora, quando perguntar para você a sua opinião, o que você acha, aí você vai dar a sua opinião, certo? Mas o texto que lemos é um diário, então tá falando que você tem que pesquisar no texto. Então, vai no texto e pesquisa lá as respostas que você vai encontrar, correto? E logo após que você fizer essa atividade, você vai passar para a sua aula de ciências. Eu vou ver como é que nós vamos fazer as correções dessas questões, se eu vou mandar para vocês, vou ver com a Cássia como é que vai proceder, para vocês estar corrigindo, e aí nós vamos fazer isso aqui. Aí eu vou mandar para vocês, tá bom? E logo mais nós temos aqui em ciências os pontos cardeais. Os pontos cardeais vocês já têm conhecimento, que vocês sabem que a mão de vocês, a direita, tem que estar voltada para o leste, que é onde o sol nasce, a sua esquerda para o oeste,
a sua frente fica sendo norte e suas costas fica sendo sul. Então, para você descontrair, levanta mais cedo e vai brincar com o sol, vai fazer esse tipo de brincadeira para poder descontrair e vir para a aula, tá? Então, existem os pontos cardeais para que a gente possa se orientar. Então, isso já faz de muito tempo em que eles orientavam pelas estrelas e pelo sol, não tinha a bússola ainda, né? Então, eles precisavam navegar. E com isso foi surgiu a bússola, surgiu a Rosa dos Ventos, que vocês vão aprender, que vocês vão ver ela no livro de vocês logo aí na frente. Então, existem os pontos cardeais, e existem os pontos colaterais, e existem os pontos subcolaterais. Mas todos eles estão um interligado com o outro. Então, os pontos colaterais significam pontos de orientação ou pontos de referência com o seu próprio nome, que é norte, sul, leste e oeste. Correto? E o ponto de referência, você não vai ensinar um endereço para alguém aonde é a sua casa. Aí você vai falar, ó, minha casa fica na primeira, segunda, terceira esquina, você vira à direita, é ao lado da casa do Portão Vermelho. Você deu uma referência, o Portão Vermelho é ao lado, né? Ou de frente à minha casa tem uma árvore, ou eu fico ao lado da igreja, ou eu fico ao lado do supermercado. Então, esse é um ponto de referência que você dá para a pessoa localizar o que ela vai fazer, como ela chegar no local que ela quer chegar. E, durante a noite, as estrelas servem como pontos de orientação e de dia o sol. Então, o sol, ele nasce no leste e se põe no oeste, certo? E entre eles, entre os pontos que existe, entre os pontos cardeais, existem os outros pontos que são os colaterais. O nome dos pontos colaterais é a junção do nome de pontos cardeais e os pontos colaterais. Então, os colaterais é noroeste, que fica o norte e o oeste. O nordeste, que fica o norte e o leste. Sudeste é formado pelo nome sul e oeste. E o sudeste, que é o sul e o leste. Para indicar a direção dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, utilizamos a rosa dos ventos. Então, aqui nos pontos subcolaterais, nós temos nordeste, nordeste, sudeste, sudeste, sudoeste. E aqui na página 66, você vai ter todo esse significado dessas letras para você poder aperfeiçoar o seu conhecimento. Eu sei que você já tem conhecimento sobre esse assunto, mas só vem reforçando, correto? Na página 67, vem os exercícios para vocês fazerem. Eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldades nenhuma, porque está perguntando quais são os pontos cardeais, quais são os pontos colaterais. E para você desembaraçar aqui as letras, para você ordenar as sílabas para poder formar cada um dos pontos. Então, eu tenho certeza que nessa atividade vocês também não vão ter nenhuma dificuldade, porque eu conheço os meus alunos e eu sei muito bem que vocês dão conta de fazer, e esse aqui só está aperfeiçoando ainda mais um pouco o conhecimento de vocês, tá bom? Que vocês possam ter um dia abençoado. Amanhã nós estaremos aí com outro vídeo, tem um vídeo de ciências para vocês poderem assistir. Então assista, pesquisa, vem no livro, não fica com dúvida, se tiver alguma dúvida pode perguntar no grupo que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Bom dia, que Deus abençoe a todos.